Boa noite, meus irmãos. Uma das perguntas, talvez, daquelas mais antigas que a humanidade se faz desde sempre, é para onde vamos, o que acontece conosco depois da morte. Inúmeros filósofos, desde a antiguidade, pensadores, cientistas, religiosos, não religiosos, pessoas comuns, tentam e tentaram inúmeras vezes encontrar a resposta para essa pergunta que popula praticamente todas as mentes do nosso planeta. Talvez a resposta mais comum, especial aqui para a nossa cultura ocidental, seja a imagem da destinação do ser humano pós-morte indo para o céu ou para o inferno. Imaginamos o céu como um lugar físico, localizado às alturas, onde o sol brilha, onde as planícies verdejantes nos agradam, brisas suaves, algo nesse sentido. Sem muitos detalhes técnicos, sem muitas observações. Curiosamente, porque quando formos pensar em inferno, na cultura comum, aqui do Ocidente, nós temos uma riqueza de detalhes muito maior. É um local escuro, onde há fogo, há sofrimento, imaginamos gritarias, seres, cheiros, aquele gás cheiro de enxofre. Colocamos personagens extremamente detalhados, com a pele avermelhada, com chifres na cabeça, com rabos, com a voz mais grosseira. Imaginamos sensações que podemos sentir e, antigamente, hoje talvez menos, até colocamos um caldeirão dentro do local. Sabemos exatamente onde fica, nos confins da terra, inúmeros detalhes. Depois da obra de Dante Alighieri, em especial, nós temos para descrever o local do inferno. Isso é curioso que no Evangelho descreve algo nesse sentido, e no livro Emmanuel também, que nós, na situação que temos hoje como espíritos ainda iniciantes da nossa caminhada evolutiva, pouco conhecedores do universo, nós temos uma referência de bem, mas não conseguimos vivê-lo. Nós entendemos o bem pelo mal que conhecemos. Eu sei o que é a angústia, portanto eu imagino o que é a paz. Eu sei o que é a dor, portanto imagino o que é a não dor. Eu sei o que é a tristeza, portanto imagino o que é a felicidade. Mas nós ainda não temos de modo real, mais concreto em nossas mentes, o que é de fato essa felicidade, porque nós não a vivemos. Por isso a dificuldade de termos tantos detalhes, e os Espíritos falam, nós entendemos a luz pela negação das trevas que conhecemos. Então, estas imagens de céu e inferno que transcorrem os séculos, desde a antiguidade, e na nossa cultura, atualmente judaico-cristã, aqui na maioria do nosso país, vem desde o judaísmo antigo. Mas a imagem que temos de dois locais físicos com essas características, onde o céu fica acima das nuvens e o inferno fica abaixo da terra, foi uma construção durante os séculos. O homem, durante muito tempo, acreditou na materialização desses locais. O céu ficava longe, muito acima das nuvens, onde nenhum homem poderia alcançar. No entanto, do século XX para cá, tivemos grandes avanços tecnológicos, os aviões começaram a ultrapassar as nuvens, os satélites e câmeras, e começamos a enxergar fisicamente, e não encontramos o céu. Não como descrito nas teologias e mitologias. O inferno encontrado no subsolo da terra, escuro, quente, com um cheiro de enxofre, aquele fogo que não queimava. Também um local inacessível aos homens, e criamos muitas lendas, teses, teorias a respeito. No entanto, a tecnologia avançou. Começamos a medir, encontramos as placas tectônicas, nós conseguimos identificar o magma, nós começamos a estudar as camadas geológicas da Terra até as suas profundezas e não encontramos o inferno. E aí fica difícil entendermos como que durante tantos séculos nós acreditamos fielmente, piamente, em locais físicos para a destinação dos homens pós-morte.
Não é de se surpreender, porque se formos analisar as origens dessas ideias, elas não estão sequer no cristianismo. O cristianismo fala com a vinda do próprio Cristo. Estão anteriores a ela, o judaísmo já pregava algo nesse sentido, embora não fosse locais físicos. Mas mais atrás, e é onde queremos começar a nossa remontagem histórica, nós temos a mitologia grega, desde a antiguidade, que estabelecia algo similar que fomos adaptando durante o tempo até chegarmos à materialização desses locais, tal como a teologia de algumas religiões cristãs pregam hoje. Se formos pegar na mitologia antiga da Grécia, e talvez muitos conheçam, nós tínhamos o Olimpo, que era o local dos deuses. Um local onde o sol brilhava sempre, onde todos viviam em paz na sabedoria dos deuses. E este local era geologicamente localizado pelos gregos em cima de um monte que existe até hoje, chamado Monte Olimpo. Um dos maiores montes da Grécia, aproximadamente 3.000 metros acima do nível do mar. Este monte é tão alto que não se via o seu pico. Ele era sempre coberto de nuvens. E o Olimpo, a casa dos deuses, ficava acima das nuvens, num céu claro, onde tudo era pacífico, onde não havia terremotos, chuvas, trovoadas, tempestade, onde a natureza era tranquila. O seu governante, digamos assim, Zeus, o deus dos deuses, ele era todo poderoso em relação àqueles outros deuses que estavam ao redor dele, mas tinha uma questão que é muito simbólica hoje em dia. Ele tinha características humanas. Era um deus homem. Ele sentia raiva, ele sentia medo, ele pedia ajuda. Se formos transferir para algumas crenças hoje, inclusive em teologias da linha do cristianismo atual, nós temos Deus homem que pede ajuda, que tem medo, que se arrepende. Nós transferimos, e daqui a pouco a gente fala um pouco a respeito, a ideia do Olimpo acima das nuvens, onde eu tenho um Deus homem com outros mensageiros, que também têm características próprias, conhecimentos diversificados. Transferimos este Olimpo acima das nuvens para o céu físico de hoje. Por isso, ele se encontra atualmente, nessas teologias, acima das nuvens, onde o céu brilha, onde o sol brilha sempre, porque afinal tempestades e chuvas caem das nuvens para baixo, acima não existe. Mas também os antigos não sabiam muitos detalhes do Olimpo. E eles identificavam um inferno, que era um pouco diferente do que acreditamos secularmente nas comunidades cristãs. Este inferno, para a mitologia grega antiga, não era um inferno torturoso, não era um local de sofrimentos eternos, onde a alma era condenada pelo que fez e jamais sairia de lá como punição contra as leis divinas. Este inferno era nada mais, nada menos do que o mundo dos mortos. Todos os homens, pós-morte, iriam para o inferno, que era o mundo dos mortos, governado por um deus chamado Hades, ou Plutão, o nome dos romanos. Hades também era o deus do sono. E ele fazia as pessoas dormirem para pacificar-se e outros objetivos. Na entrada de seu reino, todos permaneciam dormindo. Vamos tentar remontar os parâmetros daquela sociedade? Nós dormíamos de dia ou de noite? Com a luz do sol ou na escuridão? Na escuridão. Ou seja, para todos estarem dormindo durante muito tempo, o sol não podia brilhar lá dentro. E na imagem grega, o único local onde o sol não entrava em canto nenhum no planeta Terra era embaixo dela. Portanto, o reino de Hades, o mundo dos mortos, era abaixo da terra e todas as pessoas, quando morriam, iam para o mundo dos mortos. Justos e injustos iam ao inferno grego. E a palavra é essa, inferno. Dentro do inferno, dentro do mundo dos mortos, que Hades governava,
Zeus governava o Olimpo, Hades governava o mundo dos mortos, ambos eram irmãos. Dentro do inferno existiam 2 locais específicos. Um chamava-se Campos Elíseos. Campos Elíseos era uma planície verdejante, onde a luz brilhava eternamente, não havia tempestades, cataclismas, e era o local dos justos, dos heróis, daqueles iniciados, o local onde todos viviam em paz, campos floridos em eterna primavera, que se localizava no mundo dos mortos. Separado do mundo dos vivos pelo rio Lete, que era o rio do esquecimento. E quando Hades permitia que alguém do mundo dos mortos voltasse ao mundo dos vivos, ele tinha que nadar esse rio. E nadando esse rio, como ele era muito largo, costumeiramente as pessoas bebiam água. E quando bebiam água, elas esqueciam das vidas passadas e começavam uma nova jornada no mundo dos vivos. Os gregos eram reencarnacionistas, assim como os antigos cristãos. O outro elemento que tinha dentro do mundo dos mortos, dentro do inferno, além do Campos Elíseos, casa dos justos, existia o Tártaro. O Tártaro, sim, era um local de sofrimento, de punição àqueles que desobedeciam os deuses. O Tártaro não era identificado como algo quente, com fogo, com enxofre, nada disso. Era um local que se reuniam as almas que deveriam sofrer punições por desobedecerem os deuses. Mas poderiam sair de lá, caso Hades, governador do mundo dos mortos, assim o permitisse. Atravessariam o rio Lete e voltariam ao mundo dos vivos. Ocorre que nós tentamos sempre materializar os pensamentos mais abstratos. E os gregos começaram a se perguntar: se o mundo dos mortos é embaixo da terra, como que as almas entram lá? Um pensamento material, tão comum quanto hoje, como que a gente entra? E eles acharam as cavernas. Imagina que os romanos, depois de conquistar a Grécia, assumiram toda a mitologia grega, alterando alguns nomes, e eles começaram a querer identificar a entrada do mundo dos mortos. E ali na Grécia, próximo à região do Vesúvio, aquele vulcão que estourou lá em Pompeia, quem lê os livros de Emmanuel conhece muito bem Pompeia, ali tem uma região vulcânica e algumas cavernas que adentram profundamente, onde nenhum homem tinha ido até recentemente. Esta região vulcânica, o solo tem a temperatura alta. Tão alta que um dos lagos famosos lá, o Lago Averno, ele borbulhava, chegava a fervilhar por causa da crescente temperatura do solo. Os antigos começaram a imaginar: se o chão é tão quente, aqui é a entrada do inferno, logo o mundo dos mortos deve ser quente. Era uma região vulcânica, e aqueles que já conhecem algum tipo de região vulcânica ou já estudaram a respeito, há uma série de reações químicas e gases sulfurosos levantam-se das reações químicas deste solo. Entre eles, adivinhe? O enxofre. Ora, se vaza enxofre do solo onde é a entrada do mundo dos mortos, além de quente, deve ter enxofre lá. Nunca vimos ninguém sair por estas cavernas. Logo, a punição é por longo tempo e, quiçá, eterna. E assim eram questionadas diversas coisas na mitologia antiga, mas não batia-se o martelo. Quem lê mitologia vê que é riquíssimo. Ocorre que com o passar do tempo e a redução do paganismo, quando veio o advento do cristianismo, Jesus veio ao mundo, os cristãos começaram a absorver sua doutrina e propagar esta doutrina ao mundo, vencendo as mitologias pagãs, que eram extremamente simbólicas, mas não tinham calço num raciocínio retilíneo, embora muito úteis, moralmente à época. Com o passar do tempo, o cristianismo foi perdendo a sua força primordial quando começou a imiscuir-se com o Estado, com a política, com a briga com o paganismo, e Emmanuel fala isso muito bem no livro A Caminho da Luz. Depois de 3 séculos,
começamos a negociar, se é que é esta palavra, com crenças pagãs para nós não rompermos o movimento cristão à época. Em 318, o cristianismo torna-se religião oficial de Roma. Uma vitória para a crença cristã, acabando de vez com o paganismo no Império Romano. Mas esta aproximação não foi retirada por um decreto. E existiam muitos pagãos ainda, e o Estado romano tinha uma preocupação muito grande em não romper o império por causa de dissidências teológicas das comunidades cristãs. E então as comunidades começaram a se reunir e formar os concílios, onde existem os 7 famosos concílios, sendo o primeiro em 325, o concílio de Nicéia, onde estabeleceu-se de uma vez por todas a Igreja Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana. Falo isso porque, curiosamente, a figura de céu e inferno físicos não existiam no cristianismo primitivo. O concílio de Nicéia não estabelecia isso. Era senso comum que céu e inferno não podiam ser físicos, porque eram questões espirituais. Com o passar do tempo, isto foi pouco a pouco adentrando as interpretações teológicas humanas assinadas em concílios e nos primeiros pelo próprio imperador do Império Romano. Apenas no século VI, em 553, no segundo concílio de Constantinopla, a igreja, agora já formada, negou o que ela chama de apocatástase. Ou seja, ela negou por decreto, por concílio, que nem todos seriam salvos. Porque até então, a apocatástase diz, o universo será salvo. Todas as pessoas existentes alcançarão o reino dos céus. Não é à toa que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que é que o Espiritismo diz? Todos nós seremos espíritos perfeitos, salvos. Em 553, nega-se isso e passa a fazer parte do dogma da teologia católica. Passam-se os anos, os séculos, e no século XIII, apenas em 1215, no quarto concílio de Latrão, estabelece-se o inferno como um local físico, como dogma da igreja. Antes de 1215, não existia dogmaticamente o conceito de inferno como um local físico. E até lá fomos mexendo no inferno pagão. Ele deixa de ser o mundo dos mortos. Nós tiramos o Campos Elíseos de dentro do inferno, pegamos o Tártaros, ampliamos para todo o inferno. E ele passa a ser um ambiente de sofrimento apenas. Como nem todas as almas seriam salvas, algumas teriam que estar condenadas. E como a eternidade é a existência divina, a condenação para nem todas ser salvas tinha que ser eterna. Mas para onde vão os justos se os Campos Elíseos não estão mais no mundo dos mortos, do inferno? O inferno virou sinônimo de Tártaro. Os Campos Elíseos, descrição do nosso céu na Idade Média, teológico, transfere-se para o lugar do Olimpo. Porque Zeus perde o seu trono, apesar de inscrições antigas, a aparência material de Deus. Quem já viu livros antigos que tem um desenho de Deus, é um homem branco de barbas longas sentado em um trono, tal como a imagem de Zeus. Nós transferimos todas as características do Campos Elíseos para o Olimpo, que fica acima das nuvens, onde o sol sempre brilha, e em planícies verdejantes com brisas leves e em eterna primavera. Por que nós fizemos isso? Porque temos dificuldades de compreender isso até hoje. Pensamentos abstratos estritamente espiritualizados. A nossa tendência é materializar os conceitos divinos. Criamos um corpo para Deus, criamos um local para a residência divina, criamos um local para onde vão os sofretores para sofrer eternamente, e em vez de Hades, criamos Satanás e colocamos como governador do inferno. Materializamos nossas interpretações, considerando a ignorância inerente ao mundo de provas e expiações,
o conceito que responde para onde vamos pós-morte. Nosso pensamento material ainda teima em colocar um local físico, dando mais relevância à matéria, como só existisse o que é matéria densa que nos fere os sentidos. E o Espiritismo vem nos trazer de volta aquele cristianismo do início, pós-Jesus, nos 3 primeiros séculos, onde não existia destinação física, simplesmente destinação moral para todos os nossos atos. A morte física não altera os atos do ser humano, não altera a sua destinação. Volta ao conceito inicial da apocatástase. Todos nós seremos salvos das nossas próprias imperfeições que causam os nossos sofrimentos, mas não são eternas. Demoramos 13 séculos para estabelecer dogmas por muito tempo inquestionáveis, em que a alma poderia ser eternamente condenada e fomos convencidos que isso era justiça. Como se Deus tivesse uma justiça punitiva e não educadora. O Espiritismo resgata o cristianismo que Jesus nos fala, que Deus é amor. E quem ama não pode condenar alguém ao eterno sofrimento. Quem ama, educa. Quem ama, deixa aquele ser compreender com seus próprios erros como alcançar mais maturidade. Salvaguardando para que ele não cometa erros graves demais que nem ele suporte. Tal como nós fazemos com os nossos filhos. Aqueles que já tiveram filhos, quando o menino está aprendendo a andar, você tem que deixar ele tentar andar e de vez em quando ele vai cair sentado no chão para aprender como se equilibrar. Mas eu que sou um pai prudente, deixo ele caminhar sabendo que ele vai desequilibrar e fico tapando a quina dos móveis para que ele não bata o olho e tome um ferimento que ele não vai suportar e não vai ser educador para ele. Mas de vez em quando cair sentado é educador para ele, para aprender a equilibrar-se. Jesus diz, vós que sois maus, sabeis fazer coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu fará coisa boa a vós. Se nós conseguimos beneficiar crianças por compreender a situação delas e não puni-las porque elas não sabem andar ainda, quanto mais Deus educar-nos-á para caminharmos o caminho correto com passos firmes, morais, apesar de saber que aqui e acolá iremos escorregar, cair sentados no chão e teremos que nos levantar. Mas fiquemos certos que Ele está tapando as quinas que nós não suportaríamos se fôssemos felizes. E tal como a criança chora pela queda, se decepciona e acha que o pai não está ajudando, porque não compreende que estamos ensinando ela a levantar. Vez ou outra, nós também passamos arguindo Deus, negando a divindade, apenas porque eu caí e deu uma leve dor. Mas eu não compreendo a educação que Deus está nos fornecendo. Céu e inferno são citados por Jesus. Reino dos céus, aquele que for jogado à Gena, que era um local de sofrimento, à época traduzida por inferno. Jesus fala isso não para nos demonstrar locais físicos, mas o estado da alma decorrente das nossas próprias atitudes, porque o próprio Jesus nos diz: se você tiver algo contra o irmão teu, vá reconciliar-te com o teu irmão ainda hoje, para que não ocorra que você seja levado ao juiz, o juiz te leve ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Dali só sairás quando tiveres pago o último cêntimo. Dali sairás. Porque não há condenação eterna. Só que teremos que pagar até o último cêntimo. Retirar de mim todas as causas de meus sofrimentos. E esta talvez seja uma grande dificuldade para nós compreendermos este céu, paz de espírito, e este inferno, sofrimento íntimo que nós passamos. Porque temos uma visão de cristianismo, por vezes, não tão lógica, não tão clara como Jesus os passou. Jesus disse que a cada um segundo as suas obras. E não são obras externas, são obras íntimas. Não são obras materiais, são obras morais. Porque se fossem materiais, desencarnados não faria obras.
Se fosse obras externas, bastava não fazer nada e estava tudo certo. São os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nesse sentido, refletindo um pouco a respeito da paz que Cristo nos deixou, a paz íntima, não é a paz que o mundo dá. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo dá paz pelo ambiente externo. E Jesus dá paz pela fortaleza íntima. Porque não é o ambiente externo que nos desequilibra. Não é o que acontece fora de nós que nos causa sofrimento. Existe uma frase que eu levo para a minha vida que diz o seguinte: não é o que alguém faz com você que te causa felicidade ou infelicidade. É o que você faz com o que fazem contigo que te causa felicidade ou infelicidade. Porque ninguém tem o poder de te obrigar a ficar magoado. Ninguém tem o poder de te forçar a ficar com raiva. Ninguém tem o poder de te obrigar a ficar angustiado. As pessoas, no máximo, nos colocam em uma situação difícil. Daí para dentro, decisão nossa. Decisão nossa. Falamos de decisão, né? Eu decido como eu quero absorver a situação que eu vivo. Nós quiséramos impor sofrimento ao Cristo. Colocamos ele no madeiro, fizemos ele atravessar o Calvário, ir até o Gólgota. Chicoteamos, colocamos espinhos à sua face, pregamos ele na maior vergonha da época. Vilipendiamos o corpo dele, a imagem dele, como quisermos. Mas nós não conseguimos fazê-lo sofrer. A Gênese de Kardec, capítulo 3, quando ele fala das características de Jesus, ele diz muito claramente, ele não estava submetido às vicissitudes da carne. Jesus, e o Espiritismo diz isso muito claro, não sofreu quando esteve na terra. Sei que causa estranhamento, porque nós temos algumas viciações de pensamento teológicos fora do Espiritismo. Mas já imaginaram um espírito puro, sem mazelas íntimas, sofrer? Basta pensarmos porque sofremos. Nós sofremos com medo da morte. Se soubéssemos que a morte não existe, nós sofreríamos. Nós sofremos por orgulho ferido. Se eu não tiver orgulho, eu não sofro. Nós sofremos por mediatismo. Se eu sei que a vida é eterna, eu não sofro. Nós sofremos por vicissitudes, imperfeições no nosso íntimo. Porque ninguém consegue fazer-nos sofrer. Logo, o momento de sofrimento é algo de vivência íntima. O inferno que nós vivemos, considerando o tártaro grego, é uma simbologia daquilo que nós absorvermos do ambiente externo. O céu, a paz que Jesus nos deixa, que não é a paz do mundo, não é ausência de problemas, é fortaleza moral para não entrar em desequilíbrio perante problemas. Não importa o que passe comigo, eu não me desequilibrarei, porque eu não tenho vícios morais que me nevoam a verdade perante meus olhos e me desequilibram por consequência. Céu e inferno, em verdade, são interpretações do nosso íntimo perante as situações que passamos. Enquanto nós vivermos as leis pessoais, nós interpretaremos as situações externas sobre a minha ótica, querendo que o externo me agrade. E então sofreremos. Porque Deus não fez o mundo para nos agradar. Deus fez a nós para servir. Quando eu passo a enxergar as coisas que existem a partir da ótica divina, das leis universais, eu me coloco como semeador, como servo, como aquele que trabalha, como aquele que doa, como aquele a pedra angular da sua felicidade é ser útil. Pensemos. Nós podemos ser útil a todos os instantes e ninguém no universo inteiro consegue me impedir de ser útil a alguém.
Ora, Bruno, mas se eu estiver em coma, sem mexer nenhum dos membros, meu irmão, quem entra em coma é seu corpo, não você. Você continua sentindo, você continua pensando. E se eu estou pensando, eu posso orar por alguém. Se eu estou sentindo, eu posso vibrar positivamente para alguém e ser útil. É impossível alguém me impedir de ser útil a não ser eu mesmo. E se só depende de mim, eu posso fazer isso em qualquer situação, a qualquer tempo, durante toda a eternidade. Se eu sou feliz sendo útil, eu assumo a condição de ser feliz eternamente. Porque é impossível alguém me impedir de ser útil. Por isso que Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Porque aquele que espera a felicidade no que recebe, coloca a sua felicidade na vontade alheia. Sou feliz quando o outro me é grato. O outro lhe ser grato depende da vontade de quem? Do outro. Sou feliz quando o outro me respeitar. O outro me respeitar depende da vontade de quem? Dele. Sou feliz quando eu respeito os outros. Depende de quem? De mim. Quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu ajudo, quando eu faço, quando eu sirvo, quando eu faço. Porque fazer o bem depende de mim. Receber o bem depende de outro fazer. Jesus e seu evangelho, no final das contas, coloca que este céu que buscamos depende única e exclusivamente de nós mesmos. De nós mudarmos o paradigma e começarmos a sermos felizes pelo bem que fazemos e não pelo bem que recebemos. Porque o bem que recebemos alguém tem que decidir fazer por mim. O bem que eu faço eu posso decidir e ninguém pode me impedir. Se começarmos a olhar sob essa ótica, céu, inferno, paz e sofrimento é algo que acontece dentro de mim, depende única e exclusivamente da minha vontade. E então começaremos uma coisa chamada reforma íntima, que não virá sem dores, não virá sem desafios, não virá sem esforço, não virá por passe de mágica. Porque reforma íntima é gostar de fazer o bem a todos os instantes. E como reflexão deixamos para frente o quanto que nós gostamos realmente de fazer o bem e o quanto tem algumas ações que eu não convidaria Chico Xavier para estar do meu lado para fazer. Eu teria vergonha de chamar a Madre Teresa para me acompanhar. E eu me satisfaço. Gosto de ganhar uma discussão, gosto de ganhar uma briga. Alguém me corta no trânsito lá na frente, ele perde a entrada, foi bem feito, para você aprender, não é para aprender, porque eu estou realmente querendo um sentido, alguma coisa que não é benéfica. Quando eu começar a ser feliz pelo bem que faço, eu assumo a condição de entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é externo, não fica nas nuvens, na montanha, no espaço. O reino dos céus é como absorvo as coisas que acontecem comigo. Para finalizarmos, gostaria de deixar uma mensagem do próprio Cristo, que fala exatamente isso e poucos de nós observamos. Ele diz de maneira muito simples que a nossa felicidade depende de como nós absorvemos o que acontece conosco e não o que as pessoas fazem conosco. Ele diz o seguinte, o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será são, mas se o teu olho está em trevas, todo o seu corpo estará em trevas, e quão espessas serão estas trevas. O corpo simboliza nós mesmos. Se eu vejo de modo positivo, eu estarei em paz intimamente, todo o meu corpo será são. Estarei em equilíbrio íntimo, não importa o que aconteça, se eu vejo como algo útil, se eu vejo como aprendizado e não castigo, eu estarei em equilíbrio. Mas se o meu olho está em trevas, se eu vejo a partir de orgulho, egoísmo, materialismo, imediatismo, vaidades, se eu quero ser agradado ao invés de servir, o meu olho está em trevas. E aí todo o meu corpo estará em trevas. E quão espessas elas serão? Até quando eu aguentarei sofrer? Porque eu não quero fazer uma reforma íntima que me exige, entre outras coisas, eliminar o meu orgulho. E para eliminar o orgulho, ele não vai sair só convidando ele.
a gente vai ter que quebrá-lo de vez em quando. E acredito que vocês devem concordar comigo, orgulho ferido dói. Mas eu tenho que feri-lo de vez em quando para ir amansando e ele saindo de dentro de mim. Reforma íntima, meus irmãos, não é a gente fazer o que quer, é a gente fazer o que se deve fazer. Para aprendermos a gostar do bem, eu preciso começar a fazer. Eu não vou gostar de fazer o bem para depois fazer. Eu vou fazer o bem para depois gostar dele. Eu não vou parar de dar vazão às minhas inferioridades para depois. Eu não vou parar de gostar para depois parar de fazer. Eu tenho que parar de fazer o que é inferior, mesmo gostando, por disciplina e não por espontaneidade ainda. A grande vantagem é que quando a gente começa a fazer o bem, ele faz tão bem para nós que a gente, nem que seja por um egoísmo, eu começo a fazê-lo porque ele me faz bem. E pouco a pouco eu começo a descobrir que este bem é tão exponencial que sem querer eu percebo que eu não faço mais por mim. Eu começo a fazer por Deus, pela criação, pelas criaturas, pelo universo do qual eu faço parte. Nesse instante, nós entraremos no reino dos céus quando descobrirmos que o reino dos céus nada mais é do que a nossa boa interpretação das leis divinas, a nossa absorção com olhos positivos, iluminados, das dores e dificuldades que acontecem ao nosso redor. Depende de nós vestirmos a túnica nupcial, limpa, branca, para adentrarmos as bodas do Senhor, que nos convida diuturnamente a mudarmos o nosso modo de ver a vida, sairmos do materialismo e do personalismo e adentrarmos naquele que semeia, naquele que serve, naquele que é útil para encontrar a felicidade eterna. Que Deus nos abençoe.